De volta ao nosso programa, 3h47. Vamos começar com a nossa entrevista com o Dr. Ramon. A função dele, naturopata, ou aqui está naturopatia. Naturopatia é o estudo, naturopata é o profissional. Tudo bem? Tudo bem, Edilene? Você vai ter que puxar o microfone para pertinho. Sim. Quiser virar ele para cá um pouquinho, porque você vai ficar olhando para mim, aqueles assim. Sim. Você vai querer me olhar, né? Você vai ter que me admirar, então olhe para mim. É um prazer estar aqui novamente. Então, falamos de... Prazer te receber também. De naturopatia, né? É a minha formação, sou naturopata de formação acadêmica, né? E é legal a gente falar um pouco sobre isso, porque é uma profissão que, antes da medicina convencional, antes dos médicos, o que existia no mundo, né, especialmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, era o naturopata, que era o médico, entre aspas, da época, que tratava das pessoas apenas com recursos naturais. E assim é o naturopata moderno também. A gente trata, né, é uma medicina naturista, onde a gente trata das pessoas apenas com recursos naturais. Algumas disciplinas são em comum, né, como anatomia, imunologia, infectologia, a gente estuda isso também. Mas na hora de partir para o tratamento, a nossa proposta são os recursos naturais. Dentre eles, vitaminas, minerais, né? Quantas pessoas não estão adoecendo por deficiência de minerais? Minerais tais como magnésio, potássio, manganês, zinco, selênio e assim por diante. Esses minerais tão essenciais para a nossa saúde, na falta deles, nossa saúde cai e a gente pode adquirir doenças, né? A exemplo disso, o zinco. O zinco, quando está baixo no nosso corpo, e metade da população mundial tem deficiência de zinco, acaba que a pessoa tem uma deficiência imunológica, porque o zinco estimula os nossos anticorpos, que são chamados linfócitos T, que são os anticorpos antivirais. Então, uma pessoa que está com zinco baixo, ele perde a capacidade de combater doenças virais, tais como gripes, resfriados, dengue, Covid e assim por diante. Então, mas então deixa eu te perguntar, curiosidade. Os médicos pedem esse exame quando a gente vai fazer exame de sangue? Então, não é muito... Hoje em dia, por conta aí dos desdobramentos da própria medicina convencional, tem se pedido mais, né? A gente está entendendo que a deficiência básica de minerais que deveria estar nos nossos alimentos do dia a dia pode fazer essa falta gigante, como eu estou propondo. Então, já tem profissionais mais atentos, médicos, nutricionistas pedindo mais esse tipo de exame. Mas como eu te dei a estatística de que metade da população mundial tem deficiência de zinco, então certamente a maioria de nós, sociedade, temos essa deficiência. E onde que a gente encontra o zinco que não seja no comprimido? Então, na verdade, é mais comum nos mariscos, né? Nos peixes de água salgada, que tem fontes maiores não, mas de isso aí é zinco. sacanagem. É verdade. Então, a maioria de nós... Ou seja, bem que você falou, metade da população, quem tem praia, se deu bem, né? Se dá bem. Então, por essa razão, a importância, né, não só do naturopata, que tem esse cuidado de promover saúde através de quê? De orientação, primeiramente, mas também de suplementação vitamínica, de minerais. Os nutricionistas também têm essa incumbência, né? E aí, a partir do momento que a pessoa se nutre melhor, ou pela orientação, comendo alimentos mais importantes para a saúde dele, ou suplementando. Aí a pessoa às vezes melhora, às vezes ela gripa frequentemente. E o que ela precisa fazer? Suplementar de zinco. Ô, gente, eu vou falar com uma amiga minha que eu nunca vi gripar desse jeito. Pois é. Eu falo com ela, nossa, chega o inverno, eu falo, meu Deus, ela vai gripar. Acaba o inverno, ela vai gripar. Nossa. Então, ela vive gripada? Pois é, pode ser uma deficiência. A minha irmã também vive gripada e toma vacina todo ano, então, bonitinha. É isso que eu ia dizer. Para além das vacinas, quantas pessoas ainda se mantêm gripadas o ano todo? Então pode ser uma deficiência de zinco, pode ser uma deficiência de vitamina A, pode ser uma deficiência de vitamina C ou vitamina D. Então, é importante a gente entender que vitaminas, minerais que estão nos nossos alimentos, elas promovem saúde. E quando a gente tem uma saúde restabilizada, não há espaço para doença. Então, para além de cuidar, opa, está doente, tem que tratar, claro. Mas por que não, mesmo saudável, você não cuidar desses pontinhos que pode melhorar ainda mais? Ainda mais que a gente sabe, por exemplo, está chegando a época de gripes.
Sim, né? O frio está entrando. Esse ano nós tivemos as ondas de frio aí, né? verdade. Que eu amei. Aham. Então, assim, aí o povo começa a gripar. Ai, todo mundo começa a adoecer, todo mundo começa a gripar. Eu acho que é porque as pessoas não se agasalham, mas enfim. Uhum. E tem isso também que você falou. Então, Sim, se está chegando uma época que você está mais propenso a tais doenças, então está na hora de você começar a se cuidar antes que ela exatamente. chegue. Isso. As pneumonias virais, né? Também Sim. pode ser deficiência, e elas vêm na mesma época do inverno, do período seco. Então, se a pessoa cuida de uma maneira natural, né, integrativa, que é o que propõe a naturopatia, você pode passar, né, assim como eu e alguns conhecidos meus, anos sem ter uma gripe, né? Anos sem ter uma Não, doutor infecção Ramon, eu de também. garganta. Então, Eu não gripo. que maravilha. A sua genética já ajuda bastante, então, né? Nossa, quer dizer, eu falo isso assim, é claro que eu já gripei. E quando eu Sim. gripo, eu fico muito mal. Aham. Mas é uma coisa que acontece assim a cada 15 anos, eu acho. Olha, tá vendo? Que maravilha, que Não bênção. gripo, graças a Deus, eu acho super legal. Eu queria Sim, até te perguntar uma coisa. sim, claro. Então, vai ficar a pergunta, que eu vou chamar os comerciais, e você que está ouvindo o programa também quiser perguntar, fica à vontade, 32220001, para perguntar alguma coisa para o doutor Ramon, tá? Estou tomando água. Olha, eu como banana todo dia, de manhã. De repente, eu vejo um especialista falando que não é para comer banana de manhã, que não faz bem, que não é isso, que é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu paro de comer a banana de manhã, aí eu não acabo não comendo banana, porque a banana era praxe, sabe? Todo dia, meu café da manhã, a Sim, banana. Aí o que aconteceu, eu tive uma coisa que eu nunca tinha tido, cãibra na olha, perna. olha. E aí me falaram assim, Dirlene, você precisa comer banana. Aí eu falei, uai, gente, vocês resolvem. Ou eu como banana, ou eu como banana. Aí eu comecei a comer de novo. Acabou. Eu tive cãibra outro dia, mas foi excesso de, foi fraqueza, cansaço muscular. Sim. Mas agora eu estou comendo de novo. Eu queria saber se faz mal mesmo. A gente vai falar daqui a pouquinho disso, tá? 3 horas e 54 minutos. 4 horas e 11 minutos, nós estamos conversando com o doutor Ramon. O doutor Ramon é naturopata e a gente está falando sobre tratamentos saudáveis. Ele está falando tanto que nós, né, nós não preocupamos. A gente quer fazer exame de sangue de glicose, de colesterol. A gente preocupa com isso. É A gente verdade. não preocupa assim, será que eu tenho zinco? Será que eu estou precisando de magnésio? Mas os médicos também não ajudam, né, doutor? Porque eles não pedem esses exames. Pode ser que agora estejam pedindo, mas eu acho que inclusive eu vou no médico esse mês agora, mês que vem, meu médico homeopata, que eu faço tratamento com ele há muitos anos, e eu vou pedir para ele pedir, mas ele tem pedido algumas vitaminas, ele tem pedido. Vou pedir os magnésios também. Ah, que ótimo. E na verdade, né, a maioria de nós não nos alimentamos do que tem esses tipos de vitaminas e minerais. Então acaba que, às vezes, a gente até tem ali dentro da referência do exame, mas não o suficiente para combater, por exemplo, a gente falava ainda há pouco sobre cãibras, né? Aham. As câimbras podem ser, tem outras razões também, fadiga muscular, mas pode ser falta de minerais ou baixa de minerais. E às vezes, mesmo estando dentro da referência, nós podemos ter câimbras por baixa desses mesmos minerais. Então, é melhor a gente saber ali quais os alimentos que vão nos fornecer esses tipos de nutrientes para que a gente possa fazer mais uso deles, né? Ao invés de ficar, às vezes, ingerindo aí produtos alimentícios que normalmente não nos oferecem nada do ponto de vista nutricional. Sim, mas que são gostosos, né? Gastam. Esse é o problema. É, Eles foram feitos exatamente para nos seduzir. exatamente. Ainda bem que eu consigo comer pouco, eu tenho essa vantagem. Isso. Ou então a gente pode deixar ali para um momento especial, para um Sim, final de semana, né? Para a gente comer mais, saborear aquilo que a gente gosta, mesmo não sendo um alimento de verdade. Mas a predominância do que a gente come tem que ser comida de verdade para a gente é. ter mais saúde. A minha sorte é que eu consegui fazer uma coisa que acho que só as pessoas que fazem cirurgia bariátrica conseguem. Comer pouco Ah, sim. Isso é e uma parar. vantagem incrível, Mesmo Dilene. gostando, tá uma delícia, eu Aham. paro. Ai, que bom. Por exemplo, a castanha. Sim, Eu abro lá o saquinho de castanha e começo. sei. Castanha natural.
Castanha, vou comendo. Aí, de repente, os cachorros também. Aí acabou, gente, última para você e última para mim. Pronto, acabou, fechou, pronto, acabou. Sim, que bom. Mas mesmo querendo mais, assim, não que Sim, eu tô querendo, mas aham, se eu quiser, eu consigo comer mais. sim. Mas eu tenho essa coisa de parar. Pois é, um outro grande problema da saúde mundial é o excesso de alimentos, Uhum. ainda que sejam saudáveis, né? O nosso aparelho digestório, para fazer um autorreparo, a chamada autofagia, a apoptose, que é matar as células doentes e fracas do nosso corpo, precisa de uma parada, de uma pausa. E nós não estamos dando, nós, sociedade, não estamos dando essa pausa para o nosso aparelho digestório. Por isso, um aumento muito grande, por exemplo, dos problemas intestinais, Sim. dos mais variados Não, a tipos. gente está vendo muito. E Muito. câncer E também. câncer também, eu ia dizer. Além do câncer, o Crohn e tantas outras doenças autoimunes intestinais, e muito por quê? Porque além de, claro, né, muitos aditivos químicos nos produtos alimentícios, mas também por falta dessa pausa. O aparelho digestório trabalha direto, inclusive à noite, quando ele não deveria estar trabalhando. Então, esse é o outro grande problema, o excesso de refeições. Eu acho que a gente tem que diminuir a quantidade de refeições e o volume delas para a gente ter mais saúde também. Parabéns. Doutor Ramon, fala Sim, uma coisa aqui. Só para tirar uma dúvida, tanto minha, que eu acredito dos ouvintes também, homeopatia, naturopatia e nutricionista. Eu sim, estou vendo você dentro disso tudo. sim. Existe alguma diferença? Por que eu procuro um naturopata ou por que eu procuro um homeopata? Qual que é a diferença de atendimento de vocês? Então, eu adoro responder isso, né? Porque muita gente ainda tem dúvida, né? Não entende bem as diferenças, né? Eu tive a oportunidade de lecionar homeopatia por alguns anos, até através de um curso de extensão da Universidade Federal de Viçosa, Uhum. e eu via quantas pessoas confundem, se perdem ali no que é homeopatia, no que é a fitoterapia, que Tem a eu vou fitoterapia incluir aí também. nesse Sim. rol de dúvidas, né? Bom, a homeopatia, assim como a fitoterapia, né, que são as plantas medicinais, são especialidades, né? Uma pessoa, ela normalmente tem a especialidade em homeopatia, mas a formação da pessoa deverá ser ou a medicina convencional ou a naturopatia. Aí sim, a naturopatia é uma formação acadêmica, é uma faculdade, enquanto a homeopatia é uma especialização. Isso tecnicamente falando. Na prática, né, a homeopatia ela é um sistema terapêutico que utiliza, né, em geral, das pastilhas, dos glóbulos, das Sim. gotinhas, né? E elas precisam de uma especialidade também na manipulação dos homeopáticos. Então, não é qualquer farmácia que pode manipular os homeopáticos. Tem que ser uma farmácia homeopática. E Sim. para isso deve haver um especialista lá dentro, um farmacêutico, especializado em homeopatia. Então, ela é muito especializada. Você não consegue uma homeopatia em nenhum outro lugar a não ser numa farmácia homeopática. Uhum. Então, é muito critério, é muito técnico. A homeopatia ela é feita de vegetais, minerais e animais. Ela não é feita só de vegetais, como muitos pensam. Quem é feito só de vegetais, e são de plantas medicinais, é a fitoterapia. Essa sim é 100% de plantas medicinais. E outro dado interessante da homeopatia é que a homeopatia, na maioria das vezes, ela não é feita de plantas medicinais. Ela é feita, inclusive, de plantas tóxicas, que nas suas grandes diluições e dinamizações, como a gente chama, aí ela perde essa toxicidade química e ela, Que ao invés legal. de fazer mal, vai fazer bem, vai tratar aquela pessoa. Já a fitoterapia, não. É o chá, a plantinha que a gente ingere de forma integral. E outro dia, inclusive, morreu esses dias. Foi essa semana, hoje é sexta-feira, foi essa semana, eu acho. Ou então foi fim de semana. Morreram algumas pessoas numa cidade no Brasil comendo couve errada. Exato. Era couve não sei o que lá, couve brava e Isso. confundiu com a couve normal. Exatamente. É um perigo muito grande, né? Especialmente em regiões né, que tem muito acesso a essa parte da zona rural, né? A Aham. pessoa precisa conhecer muito bem as hortaliças das quais ela faz uso, porque tem esse risco. Aliás, a própria Ministério da Saúde, através da Anvisa, tem muito esse cuidado para que as Uhum. pessoas não consumam as chamadas punks, né?
punks é plantas alimentícias não convencionais. Dentre esse rol existe uma muito conhecida que é o Orapronobis. Orapronobis, o nome popular ou o nome científico Peresca aculeata, é uma planta que também está nesse rol de plantas alimentícias não convencionais e que as pessoas precisam tomar muito cuidado para não se confundirem e comer uma planta parecida e poderem até se intoxicarem, como foi o caso dessa família. Ok, 4 horas e 19 minutos. Se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, aproveita que daqui a pouquinho acaba a entrevista, viu, gente? 32220001, manda sua pergunta, porque senão eu vou fazendo aqui minhas perguntas, tirando minhas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente volta, 4 horas e 19 minutos. E a gente está conversando aqui, falando muito sobre alimentos. E eu fiz uma pergunta para ele sobre a banana. E aí ele me respondeu fora do ar. Eu esqueci. E aí o Klender lembrou a gente aqui, vocês não vão falar da banana? Você perguntou no ar. Eu falei, não, e ele respondeu fora do ar. Então vamos falar de novo. O que aconteceu comigo quando eu parei de comer a banana? Eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido, que foi cãibra. Eu não sabia o que era isso. Foi de manhã na cama, a hora que eu estiquei a perna. Eu falei, que é isso? Que dor é essa? Mas foi terrível. E aí depois me falaram, Dirlene, você está comendo banana? Eu falei, estou parando, esses dias eu não estou comendo, não lembro o que foi. Ela falou assim, não, é por isso. Doutor Ramon, responde, tem uma ouvinte perguntando aqui também, ela também quer saber sobre comer banana, se é bom, se é ruim, se é baixa pressão, se é bom para cãibra mesmo. Então, se é alimento de verdade, é sempre bem-vindo, né? O que a gente precisa tomar cuidado é de alimentos doces, inclusive frutas doces, para a gente não comer, por exemplo, no desjejum. Porque aí no desjejum, quando a gente acorda pela manhã, comer uma fruta doce, a gente pode dar um pico de glicose. Entendi. E pico de glicose, atrás de pico de glicose, nós podemos desenvolver a chamada resistência à insulina. Essa resistência à insulina, que ainda não é a diabetes, pode abrir portas para diversas doenças. Entre elas a diabetes, mas também a própria hipertensão arterial sistêmica pode ser um gatilho para ela também, entre outros problemas. Então, é legal, por exemplo, a gente comer de manhã uma proteína no desjejum, né? A gente conversava aqui, um ovo, por exemplo, é uma boa proposta, às vezes castanhas. E aí sim, depois da proteína, podemos comer uma fruta como a banana. E a banana como fonte de minerais, a gente também falou sobre isso, os minerais são essenciais para a nossa saúde e muitas das causas de cãibras são deficiências de minerais. E como a banana é uma das frutas que tem ali potássio, entre outros minerais, vai melhorar essa condição, evitando as cãibras ou tratando das cãibras. Então, mas não é só a banana, né? Nós temos aí alimentos maravilhosos. Tem algas marinhas, como a clorela, a espirulina, são incríveis para tratar cãibras, para prevenir cãibras, né? Mas também temos a melancia. Melancia, o melão também tem essa ação maravilhosa para tratar e prevenir cãibras. Que ótimo, também. eu amo melancia. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, pode comer a banana de manhã? Pode, mas antes da banana, porque a banana é carboidrato, Isso, tem açúcar, exatamente. frutose. Então, no desjejum não é interessante, mas logo após o desjejum, com uma proteína, por exemplo, aí a pessoa pode comer tranquila aí a banana, ou mesmo depois de outras refeições, como almoço. Entendi. Não, depois do almoço eu não consigo comer nada. Então tem que ser antes. Sim. Então aqui, ó, vou fazer assim agora, que ele me explicou. Ou eu vou comer um ovo Sim. e depois a banana. Sim. Ou eu vou comer castanha, que eu sempre compro, e depois a banana. Perfeito. Ou alguma outra... Iogurte. Iogurte, Sim, pode. pode. Natural. Eu Natural, adoro sem iogurte açúcar de natural sem preferência. açúcar. É o que eu Isso. mais gosto. Perfeito. Né? Ah, não, então tá bom, já entendi. Viu, gente? Eu acho que se vocês entenderam ou não, quiserem perguntar mais alguma coisa relacionada a isso, é só mandar a pergunta aqui, porque um ouvinte mandou perguntar, ela queria saber. Mas tem uma pergunta aqui, ó. Qual alimento natural estimula a produção de testosterona no homem após 40 anos que realmente funciona? E sobre a reposição hormonal, qual a sua opinião? Já que o assunto divide opiniões de médicos, mesmo que o indivíduo esteja com níveis baixos da testosterona, no caso. Obrigada, excelente final de tarde. É o Eudes Eletromecânico. Oi, Eudes, um abraço, obrigada, viu? Ele fez uma pergunta aqui muito interessante, aliás, duas. Muito mesmo. Se tem algum alimento que estimula a produção da testosterona para homens... Sim. E se realmente funciona.
E a reposição hormonal, acredito que seja para mulheres. Não, É para homem também? né? Homem faz reposição hormonal? Então, a mulher tem aquela necessidade já conhecida, que é o climatério e a menopausa, mas os homens também têm a queda da produção de hormônios. Então, nós precisamos também de fazer, no meu caso, dentro da naturopatia e da fitoterapia, a gente propõe a chamada modulação hormonal. Então, Eudes, obrigado, realmente uma excelente pergunta, né? Primeiro, entender que alimentos ricos em nutrientes, como as proteínas da carne bovina, são alimentos que vão ser precursoras ali da produção de hormônios, tanto masculinos quanto femininos. Então, é importante a gente ter nutrientes adequados no nosso corpo. Onde a maior parte dos hormônios são produzidos? No nosso intestino. Então, quando uma pessoa tem uma microbiota ou um microbioma intestinal equilibrado, ou seja, quando ela tem a maior parte das bactérias do intestino, que são as boas bactérias, ela vai ter uma produção de hormônios otimizada, o que já facilita tudo. Então, comer comida de verdade já facilita, né, para responder o Eudes aí, já facilita muito a produção nossa de hormônios. Para além disso, porque nós temos uma deficiência de produção de hormônios muito acentuada, as mulheres começam aos 35 anos, em média, que vai culminar lá no climatério e menopausa entre os 48 e 52 anos. Mas nós, homens, o declínio da produção de hormônios começa aos 32, 33 anos de idade. É claro que a queda dos hormônios nos homens, ela não é tão acentuada quanto nas mulheres, mas nós também temos. E aí precisa de ser bem orientado, né, para a gente saber quais são os hormônios que a gente precisa trabalhar, e para isso nós temos a chamada modulação hormonal. São plantas que são chamadas de fito-hormônios, plantas que estimulam o nosso corpo a produzir os devidos hormônios. Entre elas, já que você me pergunta, né, nós temos aí a maca peruana, ou Lepidium meiene, seu nome científico, nós temos o Tribulus terrestris, nós temos aí Long Jack, que é também uma planta maravilhosa para aumentar a produção de testosterona, nós temos o fenogrego, que é usado também como tempero e especiaria, e o nome científico é Trigonella phoenograecum. Nós temos aí a Nemopaegma arvensis, que é a catuaba. Nós temos o Piticopetalo holacoides, que é a marapuama, né? Não, estou adorando os nomes. Todas essas plantas são estimulantes, elas estimulam o nosso corpo a produzirem os hormônios. Entendi. Não é uma reposição. Entendi, ela Por isso estimula. Ela é 100% segura. E aí, por exemplo, vamos supor, no caso dele, se ele te procurar, às vezes ele está com baixa testosterona, alguma coisa assim, ou outro ouvinte que estiver ouvindo a gente, ele te procura, e como é que, eu gostaria de saber como é que a sua consulta funciona. Aí você fala no próximo bloco, aí a gente fecha no próximo bloco. Doutor Ramon, aqui é o José Francisco, eu tenho 78 anos de idade, estou com cãibra nas mãos e nos pés, na perna, principalmente na barriga da perna, e muito nas mãos. O que é que o senhor poderia me orientar, por favor? José Francisco, né? Muito obrigado pela participação, pela pergunta, viu? Sou José Francisco, então, a princípio a gente sugere alguns alimentos, né? Como a gente citou aqui, a melancia, né? Comer melancia frequentemente, o melão. O melão também é fonte genuína de minerais, assim como a melancia. A própria banana, que a gente citava aqui mais cedo, né? O pepino, né? A gente não falou do pepino, mas o pepino também é fonte genuína de minerais. Esses alimentos já podem melhorar a condição de câimbras de muitas pessoas. Para além disso, aí, claro, a gente sugere que a pessoa procure a gente numa consulta, né? Porque aí a gente vai calcular direitinho a dosagem certinha. Aí pode colocar, por exemplo, dentro de uma cápsula algumas algas marinhas que vão suprir essas necessidades. Mas, a princípio, esses alimentos já resolvem o problema de muita gente que, né, são alimentos, é tranquilo a gente usar aí no dia a dia, e se não for suficiente, procura a gente. E a gente vai deixar o endereço, daqui a pouco, o endereço e telefone lá do consultório, da clínica onde o Dr. Ramon trabalha, tá? Próxima pergunta. Boa tarde, Didi. Boa tarde, Cleider Pedro. Dr. Ramon, eu acompanho sempre o senhor na TV Candidez também. Eu gostaria de saber, porque a gente escuta falar muito sobre o pepino. O pepino também é bom para a saúde, para o libido do homem, ou isso é mito? Responde para nós aí, doutor. Esse é o
Joaquim. Ô, Joaquim, um abraço. Um abraço, Joaquim. Obrigado pela participação, pela pergunta. Então, a gente, né, eu tinha falado, sem saber ainda da sua pergunta, sobre o pepino, que é fonte genuína de minerais, né? E pode ajudar muito ali nessa parte de minerais que são essenciais para a nossa saúde. Você falou aí da parte de libido, e até eu me lembrei, né? Que nós conversamos mais cedo. A parte branca ou mais esbranquiçada da melancia é um Viagra natural, né? Principalmente para os homens. Então é importante a gente aproveitar ali a melancia, comer a parte vermelha dela, mas comer um pouquinho da parte branca ali, que fica entre a parte vermelha e a casca da melancia. Aí sim, viu, Joaquim, você pode ter uma melhora no quadro aí dos hormônios masculinos. Mas, para além disso, também, nós temos protocolos, através da fitoterapia, de modulação hormonal. Aí sim, nós podemos melhorar todas as condições hormonais de homens e mulheres para que a gente possa ter uma saúde hormonal melhor. Essa modulação é feita através de exames, ok? Sim, a gente que se orienta... você pede. Isso, a gente se orienta pelos exames e a gente faz essa modulação, né? Que é 100% segura, que não se trata de uma reposição sintética, e sim estimulando os nossos próprios órgãos e sistemas a produzirem os nossos próprios hormônios. Ok. Dirlene pergunta, doutor Ramon, por favor, fiquei sabendo que banana com cenoura e maçã dá energia. É verdade? Obrigada, Soninha de Hermida. Obrigada, Soninha. Então, é verdade, né? Eu não Ela tá gosto... falando tudo junto. Soninha, né, obrigado pela participação, acho que isso vai esclarecer muitas dúvidas. Eu não gosto dessas receitas prontas para todo mundo. Porque, na verdade, existe a individualidade. A minha causa de falta de energia pode ser diferente da sua, e aí os protocolos vão ser diferentes também. É claro que essas frutas têm ali fontes de energia, sobretudo os estudos hoje da betaína, que é presente na beterraba, são incríveis como fonte de energia, né? Como ela ajuda o corpo a produzir aí um nutriente que é gasoso, que é o óxido nítrico, que é vasodilatador, dá energia, regula a pressão arterial. Sim, é muito bom, mas eu gosto de individualizar cada caso para poder tratar adequadamente. Ok. Tem mais alguma? Tem? Boa tarde. Gostaria de saber do leite de soja. O que você acha dele? Tem gente que fala mal da soja. Então. Aliás, o brasileiro, eu acho que é o maior exportador do mundo. Acho, de soja. E não come soja. Por que a gente não come soja? Então, primeiro, assim como o trigo hoje, né, a nossa soja, o nosso milho, eles estão transgênicos. Então, como naturopata, eu não vejo com bons olhos os transgênicos. Esse é um fator, que foram mudados geneticamente esse tipo de alimento. Entendi. Paralelo a isso, a soja, ela tem ali a lecitina, né, que é uma substância que é estrogênica, ou seja, ela estimula o nosso corpo, assim como os fito-hormônios, ela estimula o nosso corpo a produzir estrogênio, que é um hormônio predominantemente feminino. Então, quer dizer, se os homens ou crianças começarem a usar mais o leite de soja ou qualquer outro derivado da soja, nós podemos ter um desequilíbrio hormonal acerca do estrogênio. Então, é muito importante ter uma orientação profissional. Eu uso, sim, a isoflavona, a lecitina de soja, em mulheres no climatério ou na menopausa, para melhorar a condição da baixa de hormônios das mulheres. Mas isso é calculado especificamente. Mas, de um modo geral, a gente tem que ter cuidado. Ok. Encerradas as perguntas, só para terminar, como que é a sua consulta? Como funciona? Perfeitamente. Então, ela se assemelha muito a uma consulta médica convencional, né? A gente recebe o paciente vai relatar ali o que o incomoda, só que na hora da gente fazer as orientações e a prescrição, aí muda tudo. É tudo natural, a gente transita muito, como você percebeu, na parte nutricional, a gente orienta de maneira individual as necessidades de cada pessoa e também vai aí para a parte de prescrição, que é sempre por homeopatia ou plantas medicinais. E aí a pessoa vai tratar de qualquer problema crônico de forma natural, completamente natural. Ok, e onde que é o consultório, a clínica? Então, a gente atende no portal Corpo e Mente, na Avenida 7 de Setembro, aqui no Centrinho de Divinópolis, número 1387. E, na verdade, os agendamentos são feitos previamente pelo WhatsApp fone 37 99137 0003, repetindo 99137 0003. E também tem as nossas redes sociais, Gilene, que as pessoas
podem Ah, ter sim. dicas de saúde natural por lá, como Naturopata Ramon de Assis no Instagram, Naturopata Ramon de Assis na fanpage do Facebook e ainda no canal do YouTube, onde a gente coloca as nossas entrevistas mais longas por lá. E sem contar, gente, presta atenção, ele fala muita coisa aqui que é saudável, que é bom a gente comer, que é bom a gente usar, mas tem coisas que precisam de exames para dosagem ficar de acordo com o que a pessoa está necessitando. E essas né? receitas nem sempre valem para todo mundo. Sim. Tem a de Muito individualidade. obrigada. Obrigado também, Adorei. Janine. Está muito boa a sua entrevista, que viu? Eu bom. adoro essas entrevistas assim. Também fico muito feliz de estar aqui com Esclarece você. muito a gente, sabe? Que bom. Obrigada, doutor Obrigado Ramon. também. Até a próxima. 5 horas, 2 minutos. Daqui a pouquinho eu estou de volta.